Foi mais um crime político ou uma execução por engano? Por engano com muitas aspas, né? De qualquer maneira, um crime bárbaro na Barra da Tijuca, num quiosque em frente à praia, um dos pontos nobres da orla do Rio de Janeiro, um ponto muito procurado por turistas, visitantes e também pelo povo do Rio de Janeiro. 4 médicos estavam participando de um congresso de ortopedia ali na Barra da Tijuca, num hotel, e foram depois do congresso, como tanta gente faz, né, comer, tomar alguma coisa ali nos quiosques frequentados pelos turistas ali em frente à praia, e aí houve a execução. Vários homens desceram de um carro e atiraram. Os médicos estavam sentados no quiosque. Marcos Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro Almeida, de 33, e Diego Ralph Bonfim, de 35 anos. Os 3 morreram na hora. Um quarto médico, que também estava na mesa, foi baleado e sobreviveu. Aparentemente está fora de perigo no hospital no Rio de Janeiro. Diego era irmão da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Sâmia, casada com Glauber Braga, deputado do PSOL do Rio de Janeiro. Então, a execução, num primeiro momento, as pessoas associaram a execução dos médicos a esse fato. Bom, mataram como uma retaliação, como um aviso, uma vingança contra a deputada Sâmia, e aí o irmão dela acabou sendo assassinado. Será que foi isso? Bom, rapidamente, o ministro da Justiça, Flávio Dino, colocou a Polícia Federal à disposição, notas oficiais lamentando, claro, a execução bárbara ali no Rio de Janeiro. Lembrando que a Sâmia vinha sofrendo várias ameaças. A gente já lembrou aqui no programa, ela foi a voz principal na CPI do MST, que foi aberta por latifundiários, por extremistas de direita para tentar intimidar o MST. A Sâmia foi muito firme ali na resistência durante a comissão, que terminou em fracasso, porque não tinha o que dizer, sem relatório, e aí foi a Sâmia, a principal parlamentar, a falar, né, em nome do movimento e dos que defendem a reforma agrária. Ela é detestada por uma ala de latifundiários, de grileiros, de extremistas de direita. Então essa hipótese de um crime político, novamente, né, relembrando o episódio da Marielle, foi rapidamente essa hipótese foi trazida à tona, né? Mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro, de maneira estranha e com uma agilidade impressionante, passou a divulgar que a hipótese mais provável é outra. Teria havido um erro dos matadores. Um dos médicos, Perseu, esse que usava a camisa do Esporte Clube Bahia na noite do crime, seria muito parecido com um filho de um miliciano lá do Rio de Janeiro. Miliciano chamado Tailon Barbosa. A gente tem até a foto. Eles têm um tipo físico levemente parecido, usam barba, né? Mas não dá para dizer que sejam iguais. Então a tese da polícia é essa. Os matadores, por causa de uma guerra entre facções lá no Rio de Janeiro, acharam que era o filho do miliciano e foram para cima e mataram por engano os 3 médicos de São Paulo. É preciso muita cautela, né? Porque vamos lembrar uma coisa, no caso da Marielle, quantos meses a polícia do Rio levou para descobrir os executores, os matadores? Foram meses e meses. E até hoje não apontaram os mandantes. E nesse caso, em 24 horas está tudo resolvido? É estranho, é muito estranho. Aliás, o deputado Chico Alencar, que também é do PSOL do Rio de Janeiro, foi um dos que fez essa lembrança e disse: é pouco plausível uma execução por engano, já que esses matadores são extremamente profissionais, atuam por encomenda, são experientes. É isso mesmo. No caso da Marielle, eles ficaram meses e meses seguindo para descobrir a rotina, para traçar o melhor ponto para fazer a execução. Por que teriam agido assim de forma tão atabalhoada no caso desse filho de um miliciano? Não combina com o tipo de ação que normalmente é feita.
É muito, muito, muito raro que tomem uma atitude dessa e ajam assim por engano. Outra coisa que chama a atenção, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, rapidamente também, mandou equipes de polícia de São Paulo para apoiar as investigações no Rio de Janeiro. Estranho, a Polícia Federal tudo bem, porque daí é uma polícia que atua no Brasil inteiro. Agora, a Polícia Paulista não tem nada para fazer aqui em São Paulo, não tem crime em São Paulo? Qual é a preocupação do governador Tarcísio com esse caso? Quem é o secretário de Segurança do Tarcísio? Aqui a gente tem a foto. Derrite. É um bolsonarista daqueles. Por que está tão interessado em acompanhar lá de pertinho essa investigação? Então são perguntas que a gente deixa, estranhando um pouco esta agilidade para resolver o caso e lamentando profundamente a violência, a morte de 3, né, mas tentaram matar os 4. E nossos pêsames, nossos sentimentos às famílias de todos eles. Vamos acompanhar o desfecho dessas investigações. Bem, a crise entre os poderes. O Senado Federal aprovou esta semana que passou, a toque de caixa. Em menos de 1 minuto foi a votação, sem muito debate. Foi lá, vota, decide, rápido. Na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, ainda não foi no plenário, mas é na principal comissão. Vocês sabem, né, que na Câmara e no Senado, primeiro aprova em alguma comissão para depois ir para o plenário. Aprovaram o quê? Uma série de regras intervindo no funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, criando limites para as decisões monocráticas dos ministros do Supremo. Sabe aquelas decisões que eles tomam sozinhos, dão uma liminar, freiam um processo e tal? Não pode mais, teria uma série de regras. Eu acho que até tem que ter regras, mas é o Congresso que vai dizer quais são as regras do Supremo? Na verdade, o que está acontecendo aí é uma disputa. Quem é que preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado? Senador Alcolumbre, do Amapá. Já foi presidente do Senado na época do Bolsonaro. E quer voltar a presidir o Senado, no lugar do Rodrigo Pacheco. Então ele fez um aceno aos bolsonaristas dizendo assim, olha, eu vou para cima do Supremo, votem em mim, que eu me alio com vocês. Porque o Supremo é detestado pelos bolsonaristas, já que colocou freios à ação do Bolsonaro e à ação golpista ao longo dos últimos anos. Teve papel central colocando esses freios, né? Especialmente Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. O Legislativo é o poder com maioria conservadora e bolsonarista, que agora tenta fazer o contra-ataque contra o Supremo. A semana também mostrou o papel de um outro personagem central na extrema-direita, o do governador de São Paulo, Tarcísio. Houve uma greve de transportes de trem, metrô e da Sabesp em São Paulo contra as privatizações, porque o Tarcísio quer mostrar assim para os empresários, olha, eu sou o sucessor do Bolsonaro, eu privatizo tudo, venham comigo, eu vou ser um bom candidato, eu entrego tudo para vocês. Aí os trabalhadores fizeram greve e houve assim um discurso, né, do Tarcísio e da imprensa, principalmente da Globo News, dizendo assim, não, tem que privatizar mesmo. Aliás, o Tarcísio é privatista, ele foi eleito com esse programa, não estava no programa dele privatizar a Sabesp, privatizar os trens, privatizar o metrô. E o Tarcísio, durante a greve, tentou jogar a população contra os grevistas, contra os sindicatos, né, dizendo, tá vendo? Pararam aí as linhas que estão privatizadas, essas funcionam bem. Por isso que precisa privatizar tudo. E deu um azar danado, porque daí no dia da greve, a linha privatizada de trem que ele tinha exaltado teve problemas, parou de funcionar, depois no outro dia caiu o teto numa estação, então mostrando que a privatização não é a solução, e no caso de transporte, nenhuma grande cidade do mundo tem transporte privatizado, não deu certo. O Tarcísio perdeu esta batalha ideológica com os setores que foram para a greve. Para terminar aqui essa parte do programa, a boa notícia da semana. Ailton Krenak, liderança indígena, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. É a primeira vez que um indígena, um escritor, um intelectual indígena, ocupa uma cadeira e vira imortal na ABL. Ele tem vários livros importantes, entre eles Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. São alguns dos livros do Ailton Krenak, parabéns a ele, Academia Brasileira de Letras. Então agora abre espaço pela primeira vez para um escritor
de origem indígena.